Seminário de Instrução Permanente. Tá? Então, vamos nessa. Deixa eu abrir aqui, confirmar aqui também no meu celular. Procedimento de sempre para poder saber se está aparecendo aqui no caso, né? Por enquanto ainda... Ah, tá. Espera aí, só um minuto. Ok. Beleza. Então, já abriu. Vamos lá, gente. Exercícios avaliativos de fixação, sociologia das organizações. Lembrando que nós estamos utilizando o livro Sociologia Geral, da Eva Maria Lakatos, para essas aulas iniciais, tá? Vamos lá exibir a tarefa. Deixa eu só ler aqui para vocês, rapidinho, tá? Então, estimados alunos, para a próxima aula, dia 30/8, né, que já foi, hoje já é 2/9, 2 da tarde. Peço que leiam novamente Lakatos, Sociologia Geral, capítulo 1, as ciências sociais e a sociologia, e parar no item 1.6, métodos e técnicas. Não se esqueça de que todos devem ler antes o folhetim PDF Como Ler, para aplicar essas técnicas de leitura e preparar perguntas sobre o que não entendeu na leitura do livro, para que eu responda em aula após a apresentação do assunto. Tá? A tarefa, essencialmente, é responder aqui em Word essa pergunta abaixo e fazer outra relacionada ao que você não entendeu relacionada à leitura. Então, a primeira pergunta, eu já praticamente induzo o aluno a ele começar a escrever profissionalmente, cientificamente, academicamente, tá? Que é essa pergunta aqui: quais as ideias básicas e secundárias do texto? Quais os conceitos e contextos apresentados no capítulo? Então, essa pergunta vem desse PDF Como Ler, do professor José Carlos Bruni, né? José Carlos Bruni, Como Ler. Você baixa ele na internet, é um folhetim, praticamente, tá? Que vai te ajudar muito na escrita científica, acadêmica e profissional. A segunda pergunta é: escreva aqui a sua pergunta baseada em dúvida, esclarecimento ou falta de entendimento sobre o capítulo. Porque lembrando, né, o seminário de instrução permanente funciona com eu dando 20 minutos de aula, e aí os alunos, em ordem, em sentido horário, eles fazem perguntas de até 30 segundos e eu tenho até 1 minuto para responder. E vai até o último aluno quando terminar este sentido horário. Quando chegar no último aluno, aí volta, só que agora a inscrição é livre para poder fazer essa segunda pergunta baseada em dúvida, esclarecimento, falta de entendimento e tudo mais. Tá? Então, repetindo, a primeira pergunta está de acordo com a observação ali embaixo. O objetivo com o tempo é ajudar o discente a escrever uma resenha descritiva, aquela em que parece com resumo, mas não apresenta nenhum juízo de valor ou interpretação pessoal ou parecer crítico, mas apenas apresentando as características estruturais do texto com clareza, objetividade e organização. Ou seja, é para o aluno ainda se adaptar, se adequar, começar a estabelecer uma relação entre ele e esse tipo de leitura, para que mais na frente ele possa fazer isso, tá? Deixa eu aproveitar aqui para mostrar os critérios de avaliação, são o seguinte: exercícios de fixação avaliativos, exatamente, porque é para fixar o tipo de escrita, de forma que o próprio aluno vai avaliando o desempenho dele mesmo, tá? Então, excelente, clareza, objetividade e organização, exatidão, precisão. A pergunta foi exata, foi precisa. Bom, clareza, objetividade e organização. Aprimorar, porque às vezes ele quase consegue fazer a pergunta com exatidão e precisão, certo? Razoável, clareza, objetividade e organização. Melhorar. Às vezes a pessoa não consegue fazer a pergunta mas existe uma preocupação que o professor consegue captar na própria pergunta. Ruim, clareza, objetividade e organização. Refazer. Digamos que a pessoa ainda não está pronta, por quê? Porque talvez ela nunca tenha tido contato com esse tipo de texto e às vezes realmente é difícil. Então, só com treinamento, por isso que é exercício de fixação, só com treinamento é que chega uma hora em que dá aquele start, tá bom? Então, vamos voltar aqui, deixa eu cancelar aqui, que não vou fazer mudança nenhuma. Então, vamos lá, vamos pegar aqui o primeiro, né? Questão 1, estabelecer as noções básicas sobre ciências e distinguir as ciências denominadas sociais ou humanas das demais ciências, ou seja, a ideia básica seria estabelecer as noções básicas sobre ciências e distinguir as ciências denominadas sociais ou humanas das demais ciências.
Ideia secundária seria, no caso aí, entender por ciência a sistematização de conhecimento. Tá bastante resumido, tá? Tá razoável, certo? Razoável. Pergunta. O livro ele nos afirma que a ciência pode ser um conjunto de conhecimento racional. É, verdade. Exatamente. A ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, pensados, testados, verificados, reverificados, de modo que, com o tempo, você pode dizer que aquilo é verdadeiro, tá? Ok? Vamos passar para o segundo aqui, né? O segundo. Ih, caramba, foi uma foto do caderno. Vamos lá. Explicar as áreas de atuação da sociologia de acordo com o ponto de vista do livro. Os conceitos são muito técnicos de acordo com o ponto de vista. Tá? Então, lá no caso. Vamos lá. Ah, Tá, ideia básica, explicar através da atuação, explicar as áreas de atuação da sociologia. Sim, as áreas de atuação da sociologia que ele se refere aqui, no caso, são essas daqui, tá? Sociologia, áreas de atuação, desculpa, tá? Antropologia, direito, economia, política, psicologia social e aí vem a própria sociologia, tá? Os conceitos são muito técnicos de acordo com meu ponto de vista. Não, mas na verdade os conceitos são esses mesmo, né? Quais são os conceitos que ele precisaria ter que colocar aqui? O que é a sociologia sistemática, descritiva, comparada, diferencial, aplicada, geral ou técnica? Esses são os conceitos, tá? A dúvida em relação à leitura, que eu tive muita dificuldade de concentração, pois uma linguagem muito reto. Sim, isso é verdade. Aqui, a dúvida que ele colocou aqui é muito importante, por quê? Porque a dificuldade está no fato exatamente daquilo que eu falei. Por ser uma linguagem técnica, por ser uma linguagem acadêmica, por ser uma linguagem profissional, os alunos não foram habituados ao longo do ensino médio, a partir do segundo e terceiro ano, a começar a escrever de uma maneira mais acadêmica. Tá? Isso, no caso, é assim como nós estamos vendo que é a grande dificuldade dos alunos, tá? Uma deficiência, eu não diria deficiência, mas eu diria mais uma fragilidade na questão da interpretação de texto e gramática, né? Porque nós passamos muito tempo respondendo as coisas na internet, nas telas, nos tablets, nos celulares, do que na mão escrita. E aí essa dificuldade que o aluno está relatando. Muito justo colocar isso aí no texto, tá? Quais ideias básicas e secundárias do texto? A finalidade é atualizar os conhecimentos de uma área dinâmica como a sociologia, correto? Desenvolvendo e complementando as partes analisadas e adicionando tópicos referentes ao aspecto atual dos movimentos sociais. Sim, são pensamentos de vários professores juntos em um só livro didático para melhor entendimento do assunto. Perfeito. Pegou a básica, pegou a secundária, está bem amarradinho, bem. Tá? Se tivéssemos em aula, a pergunta teria que ser assim mesmo, tá? Porque aí o que acontece? Ele só vai ter 30 segundos para poder perguntar. Então, no caso, esse aluno aqui conseguiu dar uma condensada, tá? E vai ter direito, inclusive, a ter que pedir esclarecimentos, porque em alguma parte do texto tem coisa que ele perguntou aí que dá para fazer bastante explicação. Muito bom. Escreva aqui sua pergunta sobre psicologia social. Pode-se afirmar que usar ela para melhorar a conduta ou reações, né? Aqui acho que ele quis dizer, ou ela quis dizer, relações coletivas, pode melhorar o local em que é aplicada ou também piorar casos usada de forma incorreta. Os dois casos são verdadeiros. Você pode melhorar a conduta ah, plantando algumas ideias na sociedade, no coletivo. Mas também, dependendo da maneira como você fizer, depende da intenção com que você vai fazer. Você pode piorar tanto de forma incorreta como propositalmente, tá? Essa pergunta foi muito fundamental, porque você pega de um aspecto muito comum entre os seres humanos, que é o medo, e ver dentre os medos existentes quais aquele que você pode pensar e, de certa forma, ou você resolver o problema de parte da sociedade, conscientizando, educando, tal e tudo mais, ou você pode reafirmar uh, um pensamento desviante, um pensamento em que de repente você provoca uma reação contrária
que de desunião. Por exemplo, o governo que entrar vai pegar a sua casa. Bom, ou então vai pegar uma família inteira e se você tiver um quarto a mais, vai jogar lá dentro. Bom, em primeiro lugar, não tem como o governo fazer isso porque não tem logística. Basta vocês verem, por exemplo, durante a pandemia, ou melhor dizendo, a sindemia, não existia policiais suficientes para poder manter as pessoas dentro de casa. Tá? Esse é um exemplo. Não existe uma logística para isso. Tá? Vamos lá para o próximo aqui, terceiro. Ah, tá. Esse aqui é o terceiro. Vamos aqui para o quarto. Vamos ver aqui. Beleza. O texto se refere à metodologia. É importante quando se analisa o quadro de referência utilizado. Este pode ser compreendido por uma totalidade que abrange dada teoria e a método específica dessa teoria. Bom, aí no caso, ideias básicas secundárias, conceito e contexto, ficou a desejar no caso, então vai ter que reescrever. A dúvida é o seguinte, eu não entendi muito esse capítulo, 1.6 sobre o método. Ah, tá, agora entendi por que colocou o metodologia na primeira, porque na verdade aí houve uma falta de atenção, porque a leitura era do capítulo aqui que vai, né, das ciências sociais ou humanas, capítulo 1, né, ciências sociais ou humanas, e pararia no capítulo 1.6, métodos e técnicas da sociologia. Como a nossa aula de sociologia das organizações não interessa a metodologia, era para poder parar ali, né? Então aí nesse caso vai ter que reescrever, certo? Ok? Então, vamos lá, próximo, com atraso, mas com atraso é bem-vindo, né? Mesmo assim. Entendemos por ciência uma sistematização de conhecimentos, um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar. A ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com objetivo limitado capaz de ser submetido à verificação. Pode-se conceituar o aspecto lógico da ciência como método de raciocínio e de inferência acerca dos fenômenos já conhecidos ou a serem investigados. Em outras palavras, pode-se considerar que o aspecto lógico constitui o método para a construção de proposições e enunciados, objetivando dessa maneira uma descrição e interpretação. Enfim, aqui não explicou o que é a ideia básica, qual é a secundária, qual é o conceito e qual é o contexto. Então vai ter que reescrever, no caso. Pergunta baseada em dúvida: por que a ciência é entendida como uma sistematização de conhecimentos? Então, a ciência é entendida como uma sistematização de conhecimentos, ou seja, colocar os conhecimentos em ordem de maneira sistemática e hierarquicamente, porque a ciência não é uma coisa só. Ela é história, geografia, filosofia, sociologia, administração, direito, economia e contabilidade. Então, isso precisa ter que ter um tratamento sistematizado de aonde e qual vai estar do lado da outra, para que a gente tenha de uma ponta a outra as interfaces e hierarquicamente para você poder saber onde cada uma ficaria. Tá? Um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre os fenômenos que se deseja estudar, né? Porque a ciência é entendida como uma sistematização de conhecimentos. Aí tentou fazer uma outra pergunta aqui, colocando uma, uma outra frase, no caso, um conjunto de proposições logicamente correlacionadas. Sim, as proposições logicamente correlacionadas é de cada ciência. Cada ciência, por exemplo, geografia, tem proposições logicamente correlacionadas, conjunto. Física, mesma coisa. Matemática, mesma coisa. Tá? Então é por isso que tem que colocar em ordem, ou seja, sistematizá-los, certo? Então, vamos aqui, próximo aqui, beleza, né? Queria entender mais sobre os 3 níveis de conhecimentos. Opa! Queria entender mais sobre os 3. Ah, ele não fez a primeira pergunta, só fez a segunda. Queria entender mais sobre os 3 níveis de conhecimento científico. Superorgânico. E isso dá algum benefício ao homem na sociedade? Bom, vamos lá. Os 3 níveis de conhecimento científico: inorgânico, ou reino mineral, tá? Processo físico-químico. Reino orgânico, reino vegetal e animal, processos biológicos, e superorgânico, reino humano, tá? Ah, processos psíquicos e antropológicos, tá? Superorgânico, isso dá algum benefício ao homem na sociedade? Sim, chama-se discernimento, tá? Vamos lá. Próximo aqui, beleza, vamos ver. Bom, quais ideias básicas é nos mostrar os diferentes aspectos das ciências sociais e humanas. Apesar de ambas terem o mesmo foco, elas se misturam ao interpretar as ações de nós, seres humanos, né? No caso em grupo, tá certo?
Ideias secundárias é nos mostrar que não é um único estudo e que há vários diferentes campos de estudos das ciências sociais e sociologia. Olha aí, ó, né? Clareza, objetividade, né? O conceito é estabelecer noções básicas sobre as ciências sociais e humanas e mostrar a diferença entre as demais ciências estudadas. Então, pegou o primeiro conceito no caso de ciências humanas, tá certo? Aí poderia ir para os outros. Sim, nesse caso, muito bom, tá? Muito bom, não. Já está tá quase excelente, né? Mas tá ali, né? Digamos assim, 9,5, né? Mas muito bem. Vamos continuar aqui. Pergunta que tem dúvida: existe uma ciência social que está estudando o comportamento humano em relação à internet, tipo sociologia da internet? Tem. Aqui, ó. É de um jornalista que tem uma boa formação em sociologia. Aqui, ó. A Máquina do Caos. Esse é um exemplo, tá? Por exemplo, muito boa pergunta. Tá? Muito boa pergunta. Se não existe, eles já estão analisando a possibilidade de fazer esse novo campo da sociologia. Ah, tem outro aqui, tá? Em relação à internet, nós temos esses dois aqui que eu já tinha falado em outras ocasiões. Subjetividade maquínica e semiocapitalismo, tá? É isso aí, beleza? Para citar alguns, certo? Opa, deixa essa fiozada aí, não vou mexer. Esse novo campo da sociologia, na verdade, não chega nem a ser um novo campo, tá mais para uma sociologia geral, né? Porque não pode ser nem urbana, porque a internet já está no campo. Muito boa pergunta, sem dúvida nenhuma, tá? Vamos aqui. Os conceitos são sobre a relação do homem com o mundo praticamente os conceitos são sobre a relação do homem com o mundo praticamente. É um estudo relacionado à vida, é um conceito de geração, crenças e formas de ser e ter, assim interleis fazendo as, assim interleis, fazendo assim o comportamento social e a distribuição do poder na sociedade humana, traz a sistematização, conhecimento. Aqui eu não entendi muito essa resposta, mas não tem as ideias básicas, nem secundárias, nem o contexto. E o conceito aqui está meio perdido, né? Então eu tenho que reescrever. Escreva aqui sua pergunta baseada em dúvida. Interrelacionamento. Qual o sentido ou significado? Relacionamento inter, tá? Ou interrelacionamento é entre os diferentes grupos que existem na sociedade e lá os seus indivíduos se interrelacionam entre outros, de outros grupos, tá certo? Não existe um grupo fechado, bom? Beleza, deixa aqui, agora vamos lá. Peraí, beleza, próximo, tá? O capítulo adota o conceito de ciência e as correlações entre as ciências sociais ou humanas, assim como métodos e técnicas científicas utilizados pela sociologia. Mostra os ramos onde a sociologia atua. Faltou o conceito e o contexto. Beleza. Eu não entendi a diferença entre sociologia do desenvolvimento e a sociologia histórica. Não são basicamente a mesma coisa? Não. Vamos lá, vamos pegar aqui, aproveitar e citar o próprio livro mesmo, né? Sociologia do Desenvolvimento. Estuda o processo de desenvolvimento compreendido como uma configuração historicamente concreta de transformações nas sociedades humanas. Olha lá, preocupa-se com a análise das condições estruturais que precedem o desenvolvimento e nele influem de maneira fundamental. Verifica as implicações do desenvolvimento, isto é, suas interrelações, tá? Suas consequências e seus produtos. Exatamente, foi o que a outra pessoa perguntou lá atrás, né? Suas interrelações, né? E relações, tá? Entre. Exemplo: Revolução Industrial e Desenvolvimento, dependência, subdesenvolvimento e marginalidade, desenvolvimento industrial e conflito de classes. E o que diz a sociologia histórica? Vamos voltar aqui. Religião, demográfica, lazer, histórica. Estuda as origens. Tá. Aqui ela diz o seguinte: Sociologia histórica estuda as origens e o desenvolvimento de processos sociais e analisa sua influência na realidade social presente. Investiga as sociedades do passado com a finalidade de encontrar as origens e obter explicações das formas atuais de vida social. Então, sociologia histórica estuda as origens e o desenvolvimento de processos sociais. A do desenvolvimento estuda o processo de desenvolvimento
das transformações nas sociedades humanas. No caso, a industrial, a dependência, o subdesenvolvimento. A histórica estuda a evolução da família, né? A evolução das tradições, das lendas, dos mitos. Tá? Muito boa pergunta, porque realmente parece ali muito próximo, né? E dá essa, digamos, confusão. Mas se você observar um pouco mais acuradamente, claro, nós estamos começando o estudo agora, né? Então, temos que dar aí uma colher de chá, né? No caso, como se dizia antigamente, porque a pessoa ainda está começando a aprender, como eu falei agora há pouco, ela está aprendendo a ter discernimento. É só com o tempo que aí você fala assim, não, sociologia do desenvolvimento, então está levando em consideração o desenvolvimento industrial do Brasil. Como é que aconteceu? Né? Tem uma parte com Getúlio Vargas e uma outra com Juscelino Kubitschek. E a sociologia histórica pode dizer o seguinte, quando é que começou, por exemplo, a política de cancelamento? Aí ela vai ver que lá no surgimento da internet, com aqueles grupos que ficavam lá observando os outros, né? Metendo o dedo na vida dos outros, né? Ficando lá na janelinha observando tal. Ou então, como é que se desenvolveu agora este tipo de sociedade cada vez mais individualizada, porque os casamentos estão agora acabando, os casamentos não estão durando e por aí vai, né? A parte da sociologia histórica. Bom, beleza. Tá? Cadê? Opa, entregue. Aqui, vamos ver aqui. Acho que esse aqui eu já respondi. Tá? Quais. Ixi, eu preciso ter que aumentar um pouco aqui, tamanho pequeno. Tá? O objetivo do presente capítulo é exercitar um pouco a nossa perspectiva sociológica, tentando entender alguns aspectos da sociedade moderna. Essa análise é baseada na ótica das transformações do mundo do trabalho. Não, isso aí não é a ideia básica do texto. Os conceitos de ciências humanas, biológicas e sociológicas são apresentados nesse capítulo, contextualizando na sociedade mais antiga até a mais moderna. Não explicou o que é o conceito e nem a contextualização. Segundo, sociologia e economia estão diretamente ligadas? Sim, porque você não tem como explicar a sociedade se você não entende a economia, principalmente do ponto de vista de quem trabalha, né? E de quem não trabalha, viu? Isso de renda, né? Aqui também não, visualizado, não entregue, vamos lá, né? Aqui fez bastante pergunta, né? Quais ideias básicas, né? Compreender o conceito de ciências sociais ou humanas. Os conceitos apresentados são entender o enfoque específico utilizado nas ciências sociais. Não, ainda não. Definir a sociologia e descrever as áreas gerais da preocupação sociológica, ideia secundária. Reconhecer as áreas básicas em que se subdivide o campo de estudo das sociologias especiais. Compreender e utilizar os métodos e as técnicas de sociologia. Aqui está muito esquematizado, não está em forma de pergunta. Tá? Então, assim, tipo, não pegou com a ideia básica, com a ideia secundária, né? Então, aqui no caso tem que reescrever, né? O conceito, contexto, escreva aqui e tal. Por que o estudo da sociologia é tão complexo? É tão complexo porque envolve a maneira das pessoas verem o mundo, né? Várias maneiras de verem o mundo. As ideias básicas, conceitos e contexto apresentado no capítulo. Escreva aqui as ciências sociais, sociologia. Vixe. Quais são as ideias básicas e secundárias do texto? Quais os conceitos e o contexto? 2. Escreva aqui as ciências sociais e a sociologia. E parar no item 1B. Não entendi. Tá? Não entendi. Não entendi. Escreveu, tirou foto, mas a foto ficou muito grande, acho que cortou ali no caso. Tá? Então aí não deu para ver. Né? Bom, vamos lá. Próximo. Tá? Ideias básicas. 1. Compreender o conceito de ciência, distinguindo os 3 níveis de conhecimento científico. 2. Entender o enfoque específico utilizado pelas ciências sociais ou humanas na análise do objeto do estudo. 3. Definir a sociologia e descrever as áreas gerais da preocupação sociológica, comparando elas com as outras ciências sociais ou humanas. 4. Reconhecer as áreas básicas em que se subdivide o campo do estudo da sociologia e as abordagens das sociologias especiais. 5. Compreender e utilizar os métodos e técnicas da sociologia. Verificamos, portanto, que o objeto material de ciências sociais ou humanas é o mesmo, o homem na sociedade.
Todavia, essas ciências possuem seu objeto formal distinto, apesar de haver o fenômeno de interrelacionamento e de serem complementares uma das outras. Quanto à sociologia, ela apresenta duas diferenças básicas em relação às demais ciências sociais. A primeira seria relativa ao universo sociocultural e a segunda diz respeito à concepção de natureza do homem e as interrelações de fenômenos sociais. A antropologia cultural aborda os problemas da cultura, o direito focaliza o setor normativo do comportamento social, a economia volta-se para o setor da organização de recursos naturais, a política preocupa-se com as relações de poder, a psicologia social estuda o comportamento individual determinado pela interação grupal. Entretanto, cabe à sociologia análise de todos os setores do superorgânico. Tá, ficou um tanto esquematizado, mas ao mesmo tempo fica muito solto, tá? Então, tem que focar mais na leitura lá do Como Ler, como ele diz como você faz ali, você pega a ideia básica, a ideia secundária, o conceito aqui ficou muito, o conceito entrou no lugar de ideias básicas, enfim, acabou não entrando, né? E o contexto também não, tá? A pergunta, esclarecimento. Quer dizer o conhecimento científico do superorgânico e observado no mundo dos seres humanos e a interação com os problemas dessa interação, linguagem, religião, filosofia, ciência, tecnologia, ética, usos e costumes e outros aspectos culturais e da organização social. A psicologia social é que estuda o comportamento e a motivação do indivíduo determinados pela sociedade e seus valores? Sim. Tá? De acordo com o esquema de Fernando de Azevedo, sociologia especial consiste no estudo de categorias específicas de fatos sociais? Sim. Tá? Ah, bom, beleza, né? Aí tem que dar uma refazer ali para poder fazer o texto de que ele fique um pouco mais claro e organizado, tá? Porque aí naturalmente vem a objetividade. Mas aí com o tempo, beleza, não precisa ter que, tá? Visualizado a entregue. Vamos aqui para o próximo. Deixa eu aumentar aqui. Opa, ficou muito grande. Beleza. Quais ideias básicas, secundárias e respostas? Compreender o conceito de ciências sociais e humanas. Tá, ideia básica. Os conceitos apresentados são entender o enfoque específico utilizado pelas ciências sociais. Definir a sociologia e descrever as áreas gerais da preocupação sociológica. Reconhecer as áreas básicas em que se subdivide campo de estudo das sociologias especiais. Compreender e utilizar métodos e técnicas de sociologia. Tá? É, faltou o conceito, o contexto, ideia básica e secundária, ainda ficou meio cru, mas não respondeu a segunda aqui, tá? Ok, vamos lá, o próximo, o último. O livro retrata sobre ciências sociais ou humanas, o homem e a sociedade. Ciências sociais é específico. Exemplo, economia, interesses econômicos e a sociologia estuda todos os aspectos do comportamento humano. Dúvida, conexão ascendente, indução, conexão descendente, dedução. Bom, na verdade, ascendente, indução do particular, do específico, do pequeno para o geral, para o grande, certo? Para os muitos, certo? Conexão descendente, dedução do geral, dos muitos para o particular. Por exemplo, espécie de morcego. Você quer estudar um tipo de espécie de morcego, então você está na indução. Você vai no ascendente, tá? Desculpa, tá? Você está no descendente. Você tem 4.000 espécies de morcegos. Aí você vai delimitando, 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 até chegar naquele tipo específico de morcego, certo? Essa é uma conexão descendente, a dedução. Eu quero estudar o universo do ponto de vista da mecânica quântica. Então, eu vou lá no mundo quântico, lá nos átomos, para poder tentar entender a estrutura do universo, que ela é composta de átomos. Lembrando que a gravidade mantém o universo, mas é uma força fraca. A energia atômica é uma força forte, certo? E ela mantém os corpos. Mas a gravidade mantém o universo, e é uma força fraca, tá bom? Bom, meus queridos, vamos voltar para cá, né? Cadê? Cadê? Não, não é esse aqui. Opa, vamos voltar aqui para nossa comunidade de aprendizagem. Tá certo? Eu vou parar aqui, tá? Meia hora, até que foi rapidinho. Então é isso, tá, pessoal? Eu fiz agora o comentário, né? E as explicações do primeiro capítulo desse livro aqui, Sociologia Geral, da Eva Maria Lakatos, ou Lakatos, que é muito bom.
da nossa aula de Sociologia das Organizações. Se você gostou e não é inscrito, peço que se inscreva, que ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo para outras pessoas que de repente podem se interessar. Já fiz um outro agora mais cedo, que é o de Sociedade e Tecnologia, certo? Então eu vou ficando por aqui e até mais. Um abraço. Tchau, tchau.